Capítulo 10. O poder temporal não é poder. Para a consciência transcendental, o poder temporal, seja ele de natureza física ou mental, não é de forma alguma poder. O único poder é a consciência do poder único, é o reconhecimento do não poder de tudo mais. Quando o povo de Ezequias veio até ele, disse: os exércitos inimigos avançam contra nós e são muito mais numerosos do que os nossos. Ele replicou: não temais, eles têm apenas o poder temporal, o braço da carne. Nós, porém, temos o Senhor Deus. O mestre disse a Pilatos, o grande poder temporal da época: não tens poder sobre mim, exceto se te for dado pelo Pai. Assumam a tarefa de compreender o que essas duas passagens significam. Vocês poderiam agora mesmo voltar-se para um país hostil e com o coração aberto e honesto declarar: não tens poder sobre mim? Ou tem apenas o poder temporal, o braço da carne? Poderiam dizer isso e sentir-se realmente em completa segurança? Claro que não. Só poderiam fazê-lo quando compreendesse que o poder temporal não é poder algum. Na medida em que ganharem confiança e certeza na onipresença, saberão que o poder temporal não é poder. O princípio do não poder. Alguns de vocês que se dedicaram ao trabalho de cura alcançaram até certo ponto essa consciência transcendental. Nenhum de nós consegue atingir essa consciência plenamente. Mas quem quer que se tenha ocupado de semelhante trabalho foi capaz de dizer à infecção, ao contágio ou à doença: vocês não têm poder, e viram-nos dissipar-se. Todos aqueles que já fizeram de instrumento de cura provaram que, na presença de Deus, o poder temporal não é poder. Não há poder, e sim a constatação da presença de Deus. E isso já demonstramos com a soldagem de ossos fraturados, com a cura de cegueira e de surdez. Repetidas vezes provamos que o poder temporal não é poder. No mundo humano existem inúmeros poderes temporais, da doença, do pecado, do dinheiro, da polícia, da guerra, etc. Se orarmos da forma desarrazoada dos velhos tempos, Deus, destrua os meus inimigos ou as bombas atômicas, estaremos desperdiçando um tempo precioso, porque Deus nunca fez essas coisas nem as fará. Ele nada faz contra um poder maligno. Não é um poder acima de outro poder. Deus é simplesmente o único poder, o poder total. As preces falhavam no passado porque tentavam superar o poder temporal, que não é poder. Seria como superar uma miragem no deserto. Como exercer poder sobre algo que não existe? Antigamente, a prece era usada para exercer poder espiritual sobre outros poderes, mas não existem outros poderes. Não peçamos a Deus para destruir os nossos inimigos, nem mesmo os inimigos a quem chamamos de pecado e de doença. Não imaginemos Deus como um grande poder que sairá a campo para dar combate ao pecado, à doença, à carência, à limitação ou à morte. Ao contrário, vejamo-los como espírito, vida e amor, sempre onde estamos, preenchendo todo o espaço. Depois, busquemos uma compreensão maior daquilo que o reino de Deus é, daquilo que o suprimento de Deus é, daquilo que a companhia de Deus é, daquilo que o lar de Deus é. Quando estivermos residindo com Deus, observemos como as coisas à nossa volta vão ocupando os seus devidos lugares, sem que precisemos pensar nelas. Se compreendermos que o que parece poder maligno não é poder algum, a harmonia desabrochará em nossa experiência. Entendam que o meu reino, o reino de Cristo, não é deste mundo, mas que o meu reino é o único poder de qualquer mundo. Assim, se defrontam com uma aparência de mal, seja na forma de pecado, de doença, de guerra, de discórdia, de comunismo, de capitalismo ou de qualquer outro ismo que abominem, perguntem a si mesmo:
Será isso o poder espiritual? Será isso um poder de Deus? Ora, claro que não. Deus é puro demais para abrigar a iniquidade. Não pode haver um poder mau em Deus. Ele enviou o Mestre para mostrar a vacuidade do pecado, da doença, da carência e da morte. Nenhum pecado, doença, carência, guerra ou mal jamais poderia emanar de Deus. Por isso, essa aparência de mal com que vocês costumam defrontar-se não passa de poder temporal. Uma vez que reconheçam tratar-se unicamente de um poder temporal, reconhecerão também que isso significa ausência de poder, pois aquilo que não é de Deus não é poder. O mal com que se defrontam surge apenas como efeito e é temporal. O poder espiritual é invisível. Deus, o poder total, é invisível. Assim, qualquer perigo demasiado visível não pode ser poder, não pode provir de Deus. O poder do mal não é real. Quando vocês começarem a reconhecer a natureza do mal, começará também a compreender que a prece não se destina a vencer o mal, e logo mudarão toda a experiência das suas vidas. O mal não é ordenado por Deus. Não há lei divina para sustentá-lo. Ele não tem existência divina ou propósito divino. Por isso mesmo é temporal, o braço da carne ou nada. No momento em que perceberem isso, passarão a não resistir ao mal. Lembrem-se de que, enquanto pedirem que o poder de Deus vença o mal, estarão resistindo ao mal e tentando utilizar esse poder para ajudá-los em semelhante tarefa. Em vez de tentar resistir ao mal ou vencê-lo, relaxem e digam: está bem, Pai, fica aí no seu céu. Não preciso do Senhor agora porque o que eu tenho à minha frente é apenas uma miragem, não um poder. Se um poder de verdade se manifestar e as coisas começarem a piorar, chamá-lo-ei. O que aqui está agora, porém, não é poder. Não precisamos temer o que os mortais podem pensar de nós ou fazer contra nós. Não precisamos temer o poder mortal, temporal ou material. Não precisamos temer a infecção, o contágio, a doença e a velhice, porque nada da esfera dos efeitos é poder. Todo poder é invisível, e aquilo que parece como poder não passa de uma imagem mental, um conceito errôneo de poder. Se conhecermos essa verdade nos libertará. Mas enquanto a conhecemos, lembremos de que parte da nossa vida tem que testemunhar essa experiência. Em outras palavras, não poderemos negar o poder do efeito ao odiar ou temer algum semelhante, pois ele faz parte desse efeito. Será necessário conformar pensamentos e ações ao nosso tratamento. Não desanime se não conseguirem fazer isso o tempo todo. Às vezes vocês fracassarão porque é impossível da noite para o dia mudar da materialidade para a consciência espiritual. A mudança talvez não sobrevenha em 1, 2 ou 3 anos de estudo e de meditação. Sintam-se gratos por, a partir do momento em que começarem a praticar esse princípio, estarem atingindo em alguma medida a mente de Jesus Cristo, e no mesmo grau, por demonstrarem exteriormente os frutos dessa realização. Sejam muito, muito pacientes consigo mesmos. Quando começa o outono e o inverno, as pessoas começam a falar mais em resfriados, gripes, infecções, contágios, epidemias e por aí afora. Talvez vocês já tenham atingido o grau de consciência em que essas coisas não mais podem surpreendê-los. Entretanto, para o bem da sua comunidade e do mundo, terão de lembrar-se todo dia de que isso é apenas o poder temporal, e não poder. Não é Deus, portanto não tem existência, exceto como conceito mental erroneamente dotado de poder. Há uma só mente, que é a mente de Deus, e não pode ser a mente carnal. E a mente que é Deus é a mente que estava em Jesus Cristo. Por essa razão, a mente carnal e suas atividades não constituem nenhum poder, são apenas o braço da carne, de que não devemos ter medo. Quando experimentarmos esse sentimento interior de libertação do medo,
liberamos o poder de Deus no mundo. A atividade da mente carnal aparece sob diversas formas. Num dia, pode aparecer como delinquência juvenil, no outro, como o uso de drogas ou abusos de crianças, etc. Aparecerá sob uma forma ou outra, mas não creiam, por um momento sequer, que ela será aniquilada até que existam pessoas que não a combatam, mas que apenas se mantenham a considerar que não passa da mente carnal. Elas têm aparecido em todas as épocas e gerações, e suas formas continuarão a aparecer até que grupos como os nossos comecem a demoli-las, não enfrentando os males ou grupos específicos, mas compreendendo que são apenas formas da mente carnal, ou seja, do não poder, apenas o poder temporal, o braço da carne, o nada. Se cultivarmos esse sentimento interior de libertação do medo e da preocupação, de novo liberaremos o poder e a presença de Deus no universo. O meu reino. Tenham com vocês sempre as palavras meu reino, que significam o reino de Cristo. Com essas palavras em mente, reconheçam que o universo temporal não é para ser odiado ou amado. Ele é pura ilusão. E onde parece existir o meu reino, o reino de Deus, na verdade existe. Meu reino é a realidade. O que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos escutam não passam da superposição de uma simulação, que é um conceito temporal, um conceito de poderes temporais. Meu reino é intacto. É o reino de Deus. É o reino dos filhos de Deus. Meu reino está aqui e agora. Tudo o que existe como universo temporal carece de poder. Não se faz necessário temê-lo, odiá-lo ou condená-lo. Basta compreendê-lo. Vocês testemunharão de várias maneiras que este mundo e suas formas de doenças, de pecado, de falsos apetites, de carência e de limitação começarão a desaparecer. Em seu lugar, surgirão condições e relações harmoniosas, o que comprovará o seu elevado estado de consciência. O estado de consciência é o eixo de tudo, pois o mundo é a exteriorização do estado de consciência. O que se semeia se colhe. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção, pecado, doença, morte, carência e limitação. Se semearmos para o espírito, colheremos vida duradoura. Pela palavra semear, entendemos estar consciente de. Se estivermos conscientes de que meu reino, o reino espiritual, é o reino verdadeiro, de que aquilo que os 5 sentidos apreendem carecem de poder, é temporal, o braço da carne, então estaremos semeando para o espírito e haveremos de colher a harmonia do corpo, da mente, do bolso e dos relacionamentos humanos. Entretanto, se continuarmos a temer o homem cujo fôlego está em seu nariz, se continuarmos a temer a organização política deste mundo, se continuarmos a temer a infecção, o contágio e as epidemias, estaremos semeando para a carne. Se percebemos que todo poder se encontra no invisível, estaremos semeando para o espírito e haveremos de colher a harmonia divina. Quando vocês refletirem sobre a prece, tratamento ou meditação, recorram imediatamente aos seguintes termos: meu reino, o reino de Cristo é poder. O reino temporal, tudo o que vemos, ouvimos, degustamos, tocamos ou cheiramos, não é poder, não vem de Deus. Ao fim, sentirão a paz interior que lhes assegurará que oraram corretamente. Exercitem-se na constatação de que o mundo temporal é apenas o poder temporal e de que o poder temporal não é poder, é o braço da carne. Isso é apenas o braço da carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer dizer realmente que isso não é poder. O único poder é o invisível, o que eu de fato sou. E eu sou invisível. O mesmo se dá com seu corpo. Ele é visível, portanto não tem poder. Não pode sentir-se saudável ou doente. O poder está em nós, quer semeemos para a carne ou para o espírito. Porque, quando a Escritura afirma, eu criei o bem e o mal, esse eu é humano, referindo-se a você ou a mim.
criamos condições errôneas em nossas experiências, quando em vez de aceitar Deus como onipotência, onipresença e onisciência, atribuímos poder ao universo temporal. Criamos o nosso próprio mundo semeando ou não da forma correta. O que semearem, colherão significa apenas uma coisa. Estarão vocês se conscientizando de que Deus é a realidade, o único poder e a única lei? Ou continuarão a viver neste mundo finito, aceitando a sua crença em dois poderes, duas presenças, duas leis, duas causas? Modificamos o nosso mundo quando, conscientemente, decidimos viver da constatação consciente de Deus como o único poder, a única lei, a única causa. Modificamos todo o nosso mundo quando olhamos para fora e apreendemos o mundo finito, dizendo-lhe: já que és apenas um efeito, o poder não está em ti, o poder não está em minha mão, o poder está no eu que eu sou. Eu o dirijo, bem como ao resto do meu corpo. Se compreendo isso, então o corpo não pode replicar-me. Eu falo com ele e asseguro-lhe que sou a sua vida, a sua inteligência, a sua substância, a sua lei, significando que eu sou. O corpo, então, tem que obedecer. Mas se acharmos que o corpo tem poder, damos poder ao universo temporal, damos poder ao braço da carne. Se praticarem esse princípio, descobrirão que a sua atenção se concentra mais e mais em meu reino e em tua graça, deixando de lado a forma e o efeito. Começarão então a pensar em termos de graça espiritual, de harmonia espiritual, de relações espirituais, não em relações humanas melhores, não saúde humana melhor, não um punhado a mais de dinheiro. Essas coisas não constituem harmonia espiritual ou crescimento espiritual, embora seja um efeito deles. Vocês notarão que já não pensam em termos de um corpo mais saudável, nem buscam algum bem material. Estarão ausentes do corpo e presentes no Senhor. E ao fazer isso, verão como podem parecer harmoniosos o corpo, a forma e o efeito. Deus não é um poder a ser usado. O poder de Deus não é para ser evocado pelos humanos e não é alcançado pela tentativa de influenciar em Deus em causa própria. Não se trata de um poder contra o pecado, contra a doença ou contra a morte. Tanto quanto a luz não é um poder contra as trevas. A verdade é que não há trevas, elas são apenas a ausência de luz. Não se constitui uma presença, nem uma entidade, nem uma substância que se possa examinar ao microscópio. Não é possível captar um pedaço da escuridão e examiná-lo, porque não existe essa coisa chamada escuridão. A escuridão é unicamente a ausência de luz. Pecado, doença e morte, como a escuridão, não existem, pois aquilo que Deus não criou não existe. Ele é o único poder criador, é o que mantém e sustenta a criação. Em Gênesis lemos: Deus contemplou tudo o que fizera e viu que era bom. Não está em sua natureza contemplar o pecado, a doença e a morte, e considerá-los bons. Por isso, não pode tê-los criado. Há um outro ponto. O que Deus criou, criou para sempre, e não permitiria que alguém aniquilasse qualquer coisa que haja criado. Se houvesse criado o pecado, a doença e a morte, não teríamos nenhuma esperança de vencê-los. Não precisamos do poder divino para vencer algo que não foi feito no princípio, que nunca teve existência e que apenas representa a nossa ignorância da verdade. O nosso poder de cura, então, que é o nosso poder espiritual, repousa unicamente no conhecimento da verdade de que Deus é o supremo poder criador, mantenedor e sustentador, e de que aquilo que Ele não criou não existe. Aí reside o nosso único poder espiritual, a paz mundial. O mundo só tem uma esperança de paz. Reconhecer que o poder temporal não é poder, conforme demonstramos no caminho infinito. O mundo foi longe demais na senda do supremo poder material, ao construir armas mortíferas para que a paz pudesse ser negociada.
Como estudiosos do espiritualismo, não acreditam em um momento sequer que algum ser humano ou partido político da Terra tenha a resposta para a paz. O mundo foi longe demais para ser detido por uma solução humana. Existe, porém, uma solução espiritual que removerá o perigo e as ideias de guerra, quente ou fria do mundo. Ei-la. Devemos perceber que o poder temporal não é poder, é apenas o braço da carne, enquanto nós temos o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o único poder com quem alguém pode contar, o poder total. Ninguém tem exclusividade sobre ele. No momento, nós, do caminho infinito, somos os únicos que compreendemos essa verdade particular e a sua demonstração. Todavia, à medida que vamos demonstrando em nossa experiência, passamos a dividi-la com o mundo, pois só isso porá um fim aos problemas do mundo. A constatação de que o poder temporal não é poder, e de que não devemos resistir a ele, tentar vencê-lo ou combatê-lo, mas quedar-nos serenamente na percepção da sua vacuidade. Do mesmo modo, se um membro da nossa família ficar doente, devemos sentar-nos ao lado dele e dizer a nós mesmos: não acredito no poder temporal, não vou fortalecer essa doença, ou pecado, ou falso apetite. Ao compreender então, isso é poder temporal, que não é poder, veremos o parente, amigo ou vizinho recobrar-se. Então teremos provado, ainda que em parca medida, que o poder temporal, sob qualquer forma, não é poder. Eis a chave para a cura. Eis o princípio da cura, e não há outro. Como seres humanos, talvez não tenhamos paz mesmos entre nós porque a inveja, o ciúme ou a malícia estão fluindo. Mas teremos paz entre nós caso reconheçamos individualmente que meu reino é aqui. Não o bem humano, não o mal humano, apenas o meu reino, o reino de Deus. Se algum mal há entre nós, não é poder. Não é uma pessoa, de sorte que não pode se manifestar e terá de morrer na própria nulidade. Se há algum mal, algum pecado, algum ódio, inveja, ciúme ou malícia, o que será? Apenas o temporal, o impessoal. Não haverá nunca pessoa em quem ou por meio de quem há de se manifestar. Trata-se do braço da carne, do nada. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso, o amor divino, a sabedoria divina, a única sabedoria operando em nosso meio. Não a inteligência humana, não o amor humano, não a gratidão humana, mas a presença e o poder de Deus. Pensem no aposento em que se encontram. Procurem imaginar que qualquer mal, doença ou pobreza aí existente são temporais, temporários, sem vínculos com Deus, uma nulidade. Vocês têm o Senhor Todo-Poderoso como vida, mente, alma e ser, e mesmo corpo. O corpo é o templo de Deus, o agente da cura. O próximo passo será deixar que o pensamento se expanda por toda a comunidade e compreender que, se há ali algum mal, o que será? A mente carnal, o impessoal, sem lei divina com que se sustente e mantenha. Notem como as condições melhoram rapidamente. Entretanto, se não puserem esse princípio em prática, ele não se tornará verdadeiro em sua vida, pois não há nenhum Deus misterioso sentado lá em cima para fazer isso por você. Vocês devem conhecer a verdade, e a verdade os libertará. Devem trazer essa verdade para o âmago da consciência, em seus negócios particulares, coletivos, municipais, nacionais e mundiais. O fardo será mais leve. Não está alenta às possibilidades humanas viver pela atividade de Cristo, pois viver pela atividade do Cristo é o caminho normal e natural. O caminho humano, constituído pelo que a linguagem religiosa chama de desobediência humana ou afastamento humano da graça, é o caminho antinatural. Esse caminho antinatural é a razão pelo qual o homem tem que viver no suor do seu rosto e a mulher tem que parir filhos com dor e tribulação. Sob a atividade do Cristo não existiriam as dores do parto. Sempre que uma praticante da capacidade espiritual está presente,
o parto é indolor. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa que se intitule praticante possa fazê-lo ou curar. Contudo, quando um parto é assistido por um praticante que se aproximou do Cristo, torna-se natural e indolor. Esse é apenas um exemplo do que entendo por viver pela atividade do Cristo. Não se espera que vivamos pela graça do homem cujo fôlego está em seu nariz. Não se espera que dependamos de esposas, de maridos ou de governos. Não se espera que vivamos preocupados com o que comer, beber ou vestir. Não se espera que vivamos aborrecidos, inquietos, receosos ou hesitantes. O que se espera, isso sim, é o que nos preocupemos unicamente com a demonstração da glória de Deus. Cada ato da nossa vida deve demonstrar o fato de que Deus está atuando em nossa vida. No momento em que assumimos responsabilidade por nós mesmos e começamos a planejar, repelimos a atividade do Cristo. Por outro lado, quando refreamos o pensamento e o passo, abrimos espaço para que o Cristo comece a agir e realizamos no plano humano tudo aquilo que nos foi dado a realizar. Em outras palavras, dizemos a nós mesmos: tudo bem, hoje enfrentarei hora após horas qualquer problema que apareça. Por exemplo, estou planejando almoçar logo que sair daqui, pois então almocemos. No entanto, concentrado na ideia do almoço, o telefone toca e eu sou obrigado a adiar a refeição. Ora, se eu permitir que o planejamento governe as minhas ações, nada me impedirá de almoçar, e não farei aquilo que me foi dado a fazer nesse instante particular. Se vocês compreenderem sempre que estão sujeitos ao poder único que é Cristo, algum incidente poderá sobrevir para impedi-los de fazer o que planejavam. Portanto, façam o que lhes é dado a fazer no momento e passem à atividade seguinte. Ficamos esperando a cada passo a intercessão do Cristo, e então pomos mãos à obra na tarefa do momento. Se numa bela manhã despertarmos, e logo de todo esse dia, se as coisas certas forem ditas no instante certo, as ações certas forem executadas no instante certo, as pessoas certas aparecerem no instante certo, e as erradas forem afastadas da nossa vida, então poderemos perceber que cada fase dessa experiência constitui o resultado direto da atividade do Cristo. Não estaremos fazendo isso, não estaremos sequer pensando nisso. Isso, o Cristo, estará vivendo as nossas vidas antes que o percebamos. Enquanto a nossa mente humana estiver febrilmente ativa, o Cristo não poderá irromper e revelar-se. Somos uma nação de apressadinhos. Ignoramos que o melhor caminho para realizar qualquer coisa é contar com longos e frequentes períodos de quietude, sem nada para fazer ou para obter. Quando recebemos a inspiração, torna-se possível fazer mais em 1 hora do que humanamente faríamos em 24. A pessoa que procura manter sua mente serena realiza mais em menos tempo do que a pessoa mentalmente inquieta. E aquela que sobe o próximo degrau, abrindo-se à atividade do Cristo, para ela não há limites. Não há limites para o que o Cristo pode fazer em 24 horas por intermédio de um ser humano. Nenhum limite, em absoluto. Recentemente, uma colega escreveu-me pedindo ajuda. Ela estivera tão ocupada com suas atividades da faculdade que temia não passar nos exames. Mais tarde, contou-me que passara com notas máximas, não apenas em algumas matérias, mas em todas e com distinção. Isso não teria sido possível a nenhum ser humano, mas foi possível graças às atividades do Cristo, porque Ele não se preocupa com a capacidade de ninguém, mas age por intermédio da sua capacidade. Somos apenas um instrumento. Lembrem-se de Pedro e João, à porta formosa do templo, curando um aleijado, em Atos 3. Nem Pedro nem João poderiam fazer uma coisa dessas. Houve ali uma atividade que transcendia a capacidade humana. Eles próprios reconheceram isso ao dizer: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se nossa própria virtude ou santidade fizesse sentar este homem?
Não é a falsa modéstia que fez um praticante dizer: não foi por meu poder ou por compreensão, quando uma cura acontece. Quer se trate da cura de uma simples dor de cabeça, de um câncer, de uma tuberculose ou de uma paralisia. Ser festejado por uma cura assim é tão ridículo quanto receber a medalha de honra, quanto nem sequer se esteve no campo de batalha. Não nos esqueçamos, porém, de que se o praticante não houvesse atingido aquele grau de humildade, não teria ocorrido a cura. Nunca se esqueçam de que o homem aleijado na porta formosa do templo, por ali ficaria se não houvesse um Pedro ou um João suficientemente desprendidos para permitir que a atividade do Cristo operasse. Também a filha de Jairo, a sogra de Pedro e Lázaro, ficariam onde estavam se não surgisse alguém com o necessário grau de consciência da própria nulidade para permitir que o infinito se manifestasse e operasse por intermédio dele. Eis o segredo desse tipo de trabalho. Há alguns anos, William Saroyan escreveu que estava convencido de que Deus vive a nossa vida e nós apenas o acompanhamos. Em determinada etapa do nosso desenvolvimento, isso é mesmo verdade. Estamos neste plano unicamente como testemunhas. Testemunhamos cocos crescendo em árvores, rosas desabrochando e a grama reverdecendo depois de cortada, mas nada fizemos para isso. De fato, somos instados a regar e a tubar o solo, mas estamos fazendo somente o que nos foi dado a fazer. Ele realizou aquilo que me foi dado a fazer. Ele sussurra e tenho então a sensação de que devo regar e atubar o solo. Posso também ter a sensação de que devo ir hoje à cidade para fechar alguns negócios que esperam por mim há semanas, sem que antes me tenham sentido propenso a fazê-lo. Talvez suceda ainda que algo esteja sobre a minha escrivaninha há dias ou mesmo semanas, sem que eu tomasse qualquer providência a respeito. Um belo dia, ele diz: agora, e o trabalho se faz num minuto, fazendo-me constatar que tudo confluiu para aquele exato instante em que a tarefa se cumpriu, num piscar de olhos. Sabemos muito bem quanto demonstramos uma atividade do Cristo. Em outras palavras, quando ficamos curados de uma dor de cabeça, de uma faringite ou de coisas semelhantes, e temos por certo que a cura não se deu por uma consequência de meios humanos, então percebemos tratar-se de atividade do Cristo. Quando algum problema de relacionamento ou de suprimento é superado de forma tão surpreendente que reconhecemos, sem sombra de dúvida, que nada de humano pôde consegui-lo. Também percebemos que a atividade do Cristo foi responsável por tudo. Todavia, essas experiências significam apenas viver entre as visitações do Cristo, ou de uma visitação à outra, ao passo que o Cristo é uma presença espiritual e um poder que se encarrega de todas as funções da nossa vida. Ele assume as funções do corpo de modo que não precisemos nos preocupar com o andar, com falar, lembrar, digerir ou eliminar. Não precisamos auxiliar essas funções de nenhuma maneira, porque a atividade do Cristo, o espírito interior, delas se encarrega. Se eu precisasse dedicar pensamentos à circulação do sangue, ou ao funcionamento das vias excretoras e dos músculos, então estaria vivendo unicamente do pão e não das palavras que saem da boca dele. No entanto, quando o meu corpo funciona sem que eu lhe dedique qualquer pensamento, sem sequer saber que possuo um sistema circulatório, digestivo ou excretor, tenho aí uma evidência direta do Cristo em ação. Minhas palavras são muito imperfeitas, mas o que quero dizer é que, doravante, devem fazer o mínimo e observar o máximo sendo executado pela atividade. Sejam testemunhas da atividade do Cristo, sejam observadores. Tentem detectar coisas acontecendo em sua vida das quais possam dizer: bem sei que essas coisas são uma atividade do Cristo, porque nada tenho a ver com elas, nem mesmo penso a respeito. Jamais sonhei com algo assim entrando no âmbito da minha experiência. Sim, tudo é a atividade de uma presença invisível e de um poder que opera em meu favor.
vocês podem contemplar a atividade da vida das pessoas que os cercam. Ela é especialmente óbvia no caso das crianças e dos que ainda estão inocentes no caminho do mundo. Às vezes, nos pegamos fazendo por eles coisas que não havíamos planejado ou que não eram de se esperar de nós. Talvez vocês não se deem conta, mas quando isso acontece, estão dando uma resposta ao Cristo que governa a sua vida. O Cristo trabalha por aquelas pessoas e usa vocês em benefícios dela. E a atividade do Cristo também se faz em proveito de um cãozinho de estimação. Ele se vale de nós para abrigar e alimentar o animal, suprindo as suas necessidades. Os bichinhos de estimação contam com uma influência invisível que os protege, mantém e sustenta. E nós somos usados por essa influência como somos no caso das crianças. Elas possuem um querer interior que vela para que tenham alimentos, roupas, abrigos e diversão, sem que pensem minimamente em quanto custam essas coisas, ou em como é difícil ganhar o dinheiro necessário para proporcioná-las. Sucede apenas que, quando precisam de algo, recebem-no por intermédio de nós, e nós apenas atendemos às suas necessidades, sem sequer perceber que estamos sendo um instrumento do Cristo, que opera nelas e para elas. Cristo em ação é a atividade do corpo, do bolso e do nosso relacionamento com o próximo. A presença caminha diante de nós para nos preparar o lugar e abrir o caminho, e tudo é feito para nós. Cristo é o próprio Deus em sua expressão individual da nossa vida, assim como o Sol é o Sol inteiro, embora centralizado ou individualizado nessa área em especial. A 1000 quilômetros daqui, o mesmo Sol está brilhando com um raio individual, mas ainda assim é o Sol inteiro. Do mesmo modo, Deus é o Cristo. Deus constitui o Cristo. Deus é a totalidade infinita universal, expressando-se individualmente sob a forma da nossa consciência, na medida em que o permitimos, evitando os pensamentos conscientes. Como é leve o nosso fardo quando a atividade do Cristo opera em nossa vida. Talvez não haja operado até agora, mas hoje temos a promessa de que será mais evidente do que antes, se nós o permitimos. Entretanto, quando estamos fazendo alguma coisa, devemos ficar alerta e perguntar: quem está fazendo isso? Eu ou Cristo? Se não conseguirmos sentir que é o Cristo, melhor desistir. Na vida mundana de hoje, poucas pessoas conseguem ficar a sós, serenas ou silenciosas. A vida moderna distrai constantemente a mente humana. Ela se deixa levar por ruídos exteriores de aviões e de trens, ou fica ocupada com filmes, com a televisão, com jogos de salão e mesmo jogando paciência. Algo tem que estar em curso do mundo exterior para manter a mente ocupada, pois ela não suporta o silêncio, a quietude ou a paz interior. Entretanto, aprender uma mensagem espiritual não é atividade da mente ou do corpo, de sorte que não pode penetrar na nossa consciência, a menos que a mente esteja serena, quieta e silenciosa. Esta manhã, enquanto eu meditava, todas as exterioridades se distanciaram de mim. Foi como se estivesse no vácuo, com a mente esvaziada de todos os pensamentos. Súbito essa mensagem que agora transmito a vocês me sobreveio, porquanto não refleti no que pretendi dizer. Ele pôde passar-me a mensagem que devia compartilhar hoje. É preciso que criemos um vácuo para possibilitar a ele não só anunciar-se, mas também operar com a nossa experiência individual. A voz de Deus fala durante 24 horas por dia, como tem falado desde o início dos tempos. Lembra muito uma emissora de rádio que fica 24 horas no ar. Porém, precisamos estar conscientes desta voz e sintonizá-la, o que talvez já tenha acontecido no ano passado ou pelos últimos 10 anos. Ela estava falando, revelando-se na consciência humana. Em algum lugar da terra, outros a estavam ouvindo, enquanto nós ocupávamos em tricotar meia para os netinhos. Não nos dediquemos tanto ao tricô a ponto de perder a sintonia. Entretanto,
convém lembrar que sintonizar não é atividade da mente. A única atividade da mente consiste na meditação e na contemplação, por meio das quais aquietamos, obtendo aquela serenidade que nos permite ouvir a voz. Não creiam que a meditação e a contemplação sejam aquilo, pois não são. Aquilo é o Cristo, e o Cristo se anuncia somente quando estamos silenciosos com a mente serena. Do nada à totalidade. O propósito de nos afastarmos de pessoas materiais, de ajuda material e de caminhos materiais, a fim de nos voltarmos para o espiritual, é chegar àquele lugar da consciência onde o Cristo assume as rédeas. No momento em que nos afastamos do humano e nos voltamos para o espiritual, torna-se inevitável que o espírito se imponha, tão inevitável quanto o crescimento da relva após a semeadura, a irrigação e o adubamento. Todavia, assim como ocorre entre o plantio e a colheita, há um intervalo entre os primeiros passos dados na senda espiritual e a experiência da atividade do Cristo em nossa vida diária. Esse lapso representa o lixo de humanidade que deve ser varrido do templo da nossa consciência, porque este ficou maculado pela experiência humana. Parece que o próprio Cristo precisa de algum tempo para nos purificar, para deixar esse templo, a nossa consciência, pronto para a concepção e para o nascimento da criança. Independentemente de há quanto tempo nos afastamos do humano em favor do espiritual e do número de passos que demos, alguns certos, outros errados, é inevitável que por fim alcancemos aquele lugar na consciência onde o Cristo assume as rédeas. Primeiro, porém, deve sobrevir o senso de nulidade, a constatação de que nada do que eu faça ou pense pode ajudar, nada que eu tente fazer acontece. Senso de nulidade, a nulidade do pensamento humano, do eu humano, do ser humano, da ação humana, da sabedoria humana, do planejamento humano, da economia humana, de tudo o que é humano. Quando o senso de nulidade está completo e percebemos inteira futilidade do empenho humano, voltando-nos para o espírito, sobrevém a totalidade, o silêncio profundo da minha paz. É a paz espiritual. A minha presença nunca vos abandonará ou desertará. Trata-se do eu transcendental da natureza, que não sou eu nem vocês. É a vozinha suave que dá testemunho da presença, a qual jamais veremos face a face, enquanto vivermos como humano. Mas se vivermos como entes espirituais, ela penetrará na nossa experiência conforme foi prometido. Quando isso acontecer, não se tornem um excêntrico aos olhos do mundo. Não saiam por aí dizendo que a sua vida está sendo vivida por uma presença e por um poder invisível. Não contem ao mundo que já não se preocupa com a existência, pois o mundo ficará com medo de vocês e fugirá. Entretanto, sempre que houver um pensamento receptivo, sempre que alguém se aproximar de vocês depois de reconhecer o que possui, estarão livres para compartilhar. De outra forma, sejam normais, falem a língua do mundo, vivam como os demais por fora, mas, por dentro, obedeça aos seus padrões espirituais. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11. A experiência do Cristo sobrevém apenas depois da morte de uma parte da nossa natureza humana, da eliminação do eu humano, egoísmo, dos desejos, dos anseios e das necessidades humanas. Eliminada a natureza humana, ascendemos para a natureza do Cristo. Entretanto, ninguém sobe tão alto a ponto de lá permanecer até o momento da ascensão, pois a transição não ocorre quando sobejar no menor traço de humanidade. Às vezes, a presença parece estar sentada do alto ou atrás do nosso coração, ou no nosso ombro. Hoje pode ser um lugar, amanhã outro. Não faz diferença. Se vocês perceberem a presença aqui ou ali, rejubilem-se, mas não esperem que esteja lá o tempo todo, porque se desapontarão. Não tentem localizá-la ou capturá-la. Se aparecer ausente por algum tempo,
Talvez fiquem deprimidos, mas nem por isso deve preocupá-los. A vida é feita de colinas e vales. Às vezes rolamos de uma linda colina para um vale. Outras, achamo-nos no cume mais alto que o Everest. Eu mesmo já me senti nas alturas, para no dia seguinte sentir-me mais no fundo do que no inferno. Não se preocupem com isso, porque nada tem a ver com vocês. Trata-se apenas dos graus de desdobramentos da consciência e da resposta humana a eles. Assim, se encontrarem num período depressivo, rejubilem-se, porque é a preparação para a experiência das alturas. Não se pode subir sem antes descer. Em outras palavras, não se pode achar a vida antes de perdê-la. Como saber que nos despojamos completamente do senso de humanidade? Há um método infalível. Importa-nos viver ou morrer? Se nos importa, existe ainda um traço de humanidade. Quando a humanidade se foi, pouco ligamos para estar aqui na Terra ou no além, para viver neste plano ou no próximo. Por quê? Porque quando eliminamos todos os traços da humanidade, não existe mais o eu. Somente o eu humano deseja viver ou às vezes morrer. Somente o eu humano pode ser próspero ou carente. Se não houvesse um eu, não haveria prosperidade nem carência, nem vida nem morte, nem doença e nem saúde. Haveria unicamente o estado de Cristo. Enquanto há traços do eu, há humanidade. O fardo da existência humana nunca mais será tão pesado para vocês que até agora tiveram o senso do eu. Como chegarei a isso? Como devo chegar a isso? E por que devo chegar a isso? Doravante, recordarão. Eu estou com vocês para enfrentar o problema. Jamais os abandonarei ou desertarei. Hoje, algo aconteceu. A percepção do Cristo. Ele fará o que for preciso. Saberá o que for preciso. Agirá como for preciso. Sustentará o que for preciso. Em outras palavras, haverá um senso maior da presença e do poder invisível, que realizarão aquilo que nos foi dado a realizar. Razão pelo qual o fardo parecerá mais leve. O fardo só parece pesado quando nós mesmos temos que carregá-lo, mas bem mais leve quando sabemos que outros ombros arcarão com ele. Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11. Sim, poderão pousar o seu fardo nos meus ombros, nos ombros de Cristo. Ele não pesará 1 grama sequer. Quando ele se evidenciar em nossas vidas, haverá menos um eu, nós, suportando o fardo de resolver problemas do que um eu, minha presença, o Cristo, fazendo isso por nós. O que estudamos, lemos e pedimos deve agora transformar-se em experiência. Oi, gente, aqui é Daniela falando. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura do livro O Suprimento Invisível, do Joel Goldsmith. Vou trazer outros livros do Joel para vocês. Esse, O Suprimento Invisível, ele é formidável. Eu aconselho, sugiro que vocês escutem mais de uma vez, porque as mensagens são fortes e eu sou testemunha de que quando nós aplicamos essas verdades nas nossas vidas, elas se interiorizam e transformam a nossa vida para melhor, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu vou responder a vocês. Posso contar um pouco da minha história também, como eu consegui transformar minha vida completamente, tá? E esses livros do Joel Goldsmith me ajudaram bastante. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você se inscrever no canal se já não for inscrito, para compartilhar essa playlist com a leitura dos livros do Joel Goldsmith e deixar seu comentário e curtir, tá bom? Você vai me ajudar muito. Gratidão, obrigado sempre. Fica com Deus.